Graça e paz a todos em Cristo Jesus. Estamos aqui nessa noite, mais uma vez, diante da presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje, quarta-feira, é a nossa reunião de oração. Nós aqui nos reunimos para aprender sobre temas que respeitam a oração. Porque a oração, meus irmãos, não é apenas o ato de você separar um tempo para orar, mas orar com entendimento. Orar tudo aquilo que cerca o motivo da oração, o porquê orarmos. E o nosso maior exemplo de oração, meus queridos, foi o próprio Senhor Jesus. Amém? Até mesmo os seus discípulos um dia ficaram em dúvida como orar da maneira correta, como buscar a Deus como convém. Claro que não precisa você ficar buscando palavras difíceis, palavras complicadas, palavras que muitas das vezes são ditas por eruditos, por entendidos, né? Por pessoas de grande conhecimento intelectual. É com simplicidade, porém deve-se orar com compreensão, com entendimento, com o coração. Amém? E Jesus deixou isso muito bem claro, e nós vamos falar um pouco sobre isso. Já quero agradecer a presença dos que estiverem do outro lado das redes sociais. Que Deus te abençoe, te recompense grandemente por estar aqui conosco nessa live dessa noite. Hoje é o dia que nós queremos dividir com você um pouco do aprendizado sobre a oração, porque nós também aprendemos, meus queridos. Amém? Quando eu digo nós, é porque primeiro isso corta aqui para o meu lado, né? Como alguém que lidera a igreja, como um pastor que lidera a igreja, isso corta para o meu lado e também para todos aqueles que estiverem acompanhando. E se talvez muitas das vezes você tenha feito perguntas, como orar corretamente, hoje nós temos uma palavra sobre o assunto. Amém? Te convido a nos acompanhar nas redes sociais, o canal Norberto Teodoro, Discipulados em Cristo, lá na plataforma do YouTube. Nos ajude lá compartilhando essa mensagem, curtindo essa mensagem, se inscrevendo no canal, a fim de que essa palavra possa alcançar mais vidas. Conto com o seu apoio. Se desejar nos conhecer, estamos aqui na rua Bem-TV, número 593, no Jardim Arosa, Marieta, Osasco, São Paulo. Bem aqui na divisa com Vila dos Remédios. Amém? Pontos de referência, tem aqui Campo de Futebol Espada de Ouro, Conjunto Habitacional Terra Esperança. É um prazer poder te receber aqui. Amém? Que Deus te abençoe. Muito bem, meus queridos, dado aqui os avisos, eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma mensagem que não será extensa, não será longa, porque hoje é o nosso período de oração e nós temos apenas 1 hora de reunião. Lá em Mateus capítulo 6 e versículo de número 9, amém? A oração do Senhor. O que é esta oração do Senhor? É a oração que o Senhor ensinou. Não vamos meditar nela inteira, mas vai ser possível meditar alguma coisa a respeito do assunto. Todos conhecem a oração do Pai Nosso, não conhecem? Amém? Pois é exatamente esta oração que Jesus um dia ensinou aos seus discípulos. E quem foi o discípulo que chegou-se até a Jesus, perguntando para Jesus, né, pedindo para Jesus, ensiná-los a orar? O apóstolo Filipe, amém? Ele foi até a Jesus e disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou também os seus seguidores, né? Então Jesus, ele deixou muito claro, meus irmãos, muito claro a respeito da oração. Ele diz o seguinte, lá no versículo de número 5, primeiro nós vamos começar aqui, que diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, porque estes, eles têm prazer em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos
pelos homens. O que significa isso, meus queridos? Há muitas pessoas que gostam de aparecer numa atitude de oração, por exemplo, de um clamor, para que todos vislumbrem, olhem e digam: nossa, como este homem, esta mulher é tão religioso, como ele é tão próximo de Deus, como ela é tão próxima de Deus, como ela faz uma oração tão profunda, tão erudita, tão cheia de detalhes, né? Existem pessoas assim, meus irmãos. E lamentavelmente essas pessoas não estão buscando a glória de Deus, mas estão buscando a glória para si mesmo. Porque quem importa aparecer, meus queridos, no relacionamento com Deus, na oração, é o Senhor Jesus e não os homens, não nós, amém? E não precisamos estar preocupados com o que nós vamos realmente, né? Como nós vamos colocar as palavras. É de maneira simples. Então Jesus ele diz: olha, tomem cuidado para não serem hipócritas, como eram os religiosos da época. E ainda há muita hipocrisia nos religiosos dos dias de hoje, meus irmãos. Há muitas pessoas que elas se gloriam quando fazem uma oração, na intenção de que todos a vejam, de que todos vejam ela como vaso, como instrumento, né? Como isto, como aquilo, como uma posição aqui, uma posição lá. E isso, meus irmãos, não está nos projetos de Deus, amém? Deus, ele ama a sinceridade, Deus, ele ama a verdade, ele ama realmente a expressão com verdade, com sinceridade. É por isso que ele disse: não sejam hipócritas, como os escribas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas. Vejam bem, estes procuravam lugares de destaque, amém? Eles procuravam os melhores posicionamentos em praças públicas, esquinas de ruas, andavam com vestes com largas franjas, né? E ali para serem vistos, com vestes até bonitas, uma aparência realmente de religioso, de sacerdote, de ministro, mas o íntimo do coração não havia verdade, não havia sinceridade. E destes Jesus diz: não se assemelhem a eles, especialmente quando vocês buscarem ao Pai. Porque olha só, eles fazem isso para serem vistos pelos homens, com certeza. Por quê? Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão, amém? Toda oração que nós fazemos, meus irmãos, toda oração que nós elevamos a Deus, um dia ela terá uma recompensa, amém? Eu não preciso orar agora para já ficar cobrando de Deus: Senhor, cadê minha recompensa da oração que eu fiz, dos momentos que eu reservei para o Senhor? Senhor, cadê a minha recompensa da oração que eu fiz na madrugada? Cadê minha recompensa da oração que eu fiz na consagração? Você não tem que estar preocupado com isso, amém? Você tem que orar a Deus, clamar a Deus, descansar nele, entregar a tua oração a Ele, descansar e confiar. Não é viver colocando Deus na parede, encostando Deus na parede, mas Senhor, eu fiz tantas horas de oração, eu fiz tantos minutos de oração, eu sacrifiquei, Senhor, tantas orações em consagração na tua presença, e cadê a minha bênção? Cadê a minha resposta? Nós temos aprendido aqui que tem orações que Deus realmente não vai responder de imediato, meus irmãos, amém? Tem orações que Deus ainda vai demorar um certo tempo para responder, outras talvez Ele nem responda, mas isso não significa que Ele deixe de ouvir todas as orações. Então, quando você orar, além de você orar com humildade, com simplicidade de palavras e sinceridade de expressão de sentimentos, você também tem que descansar, aprender a esperar em Deus, amém? Porque os que se apressam, os que são afobados e vivem encostando Deus na parede, querendo a resposta das suas orações, Jesus disse: vocês já receberam o galardão de vocês, né? Então tome cuidado, amém?
Olha o que diz aqui: mas tu, quando orares, olha só, isso é para nós. Quando nós orarmos, devemos entrar em nosso aposento, fechando a nossa porta, oremos ao Pai que nos vê o que está, que vê o que está em oculto. E nosso Pai que vê o que está no oculto, nos recompensará. Eu preciso jogar aos quatro ventos a minha oração? Ah não, a oração só vai valer se eu colocar a palavra para fora, se eu ouvir o som da minha voz, se eu gritar numa certa intensidade, se eu orar num certo tom. Não, meus irmãos, até mesmo porque a oração sábia é aquela oração feita no silêncio. Você sabia disso? Essa é a oração mais sábia. Mas é proibido então eu orar com voz audível? Não, não é proibido. Você pode orar em voz audível, mas isso você faz quando você for orar coletivamente com algumas pessoas. Ou se você vai buscar a Deus no monte, por exemplo, ou se você está num culto reunido com a igreja, então tem aquele momento da oração, vocês vão orar, com voz audível, publicamente. Mas no teu particular, no teu momento com Deus, o que ele diz? Se reserva. Amém? Se reserva. Reserva um tempo particular e de intimidade com Deus. É você e Deus, e Deus e você. Amém? E o que está em oculto no teu coração, dentro da tua mente, que você se propôs a levar a Deus, que você desejou colocar diante de Deus, que você precisa de Deus, o teu Pai, que diz a palavra de Deus, ele é onisciente. O que é ser onisciente? Ele tem conhecimento de todas as coisas, ele sabe todas as coisas, ele que vê o oculto, ele que enxerga o que você orou aqui dentro, que no pensamento você falou com ele, ele vai te responder. Amém? Ele vai falar com você. Aí ele segue dizendo o seguinte: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. Veja bem, meus irmãos, oração não é um período repetitivo diante de Deus, não. Amém? Oração não é ali uma oração decorada, palavras repetitivas diante de Deus. Porque quando a gente age dessa maneira, sabe o que dá a entender? Que parece que a gente está chamando Deus de tolo, Está dizendo que Deus, ele não conhece as coisas, que ele precisa que a gente esclareça melhor para ele, que a gente detalhe. Detalhar é bom, irmãos, você pode detalhar o que você deseja de Deus, mas você não precisa usar de vãs repetições. Você já fez aquela oração, daqui a pouco você está de novo repetindo a mesma coisa, você não desenvolve intimidade com Deus. Parece que você está dizendo para Deus: Senhor, parece que tu não ouviu o que eu te pedi, o que eu orei, então eu vou repetir, Senhor. Porque talvez o Senhor está aí com problema de audição, ou o Senhor viajou, ou o Senhor está ocupado. São mais de 8 bilhões de seres humanos na face da terra, e talvez o Senhor não me ouviu, não deu tempo de me ouvir, eu vou repetir de novo, Senhor. Não useis de vãs repetições. E o que é vãs repetições, meus irmãos? É orar de maneira simplesmente ignorante, sem entendimento, sem sabedoria. Amém? Isso é muito, muito ruim. Então olha o que ele diz aqui: como os gentios. Os gentios, quem são os gentios? Gentio é todo aquele que não se decidiu a Cristo e não faz parte da linhagem de Israel. Amém? Gentios são todos aqueles que não fazem parte da nação de Israel. Jesus disse: olha, as outras nações, o povo é assim. As orações deles são vãs repetições, são rituais. Não faça da tua oração um ritual repetitivo, um costume. Amém? Mas seja uma oração verdadeira, sincera. Olha o que diz mais: que pensam que por muito falarem serão ouvidos.
Eu vou falar bastante, porque se eu falar bastante, se eu ficar teimando naquele negócio ali, se eu ficar massacrando o ouvido de Deus, Deus isso, Deus isso, Deus isso, Deus vai ouvir. Não é assim. Não importune Deus. Deus já sabe o que você precisa. Amém? Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que precisa ser feito, o que precisa acontecer. O que precisa é você crer. Amém? Não vos assemelheis, pois, a estes, porque o vosso Pai sabe o que é necessário a vocês, até mesmo antes de vocês pedirem. Olha o poder extraordinário de Deus, irmãos. Deus sabe o que é necessário antes de você e eu pedirmos a Ele. Então Ele já sabe tudo que eu vou pedir na oração dessa noite, Ele sabe. Amém? Então eu não preciso falar com Deus sobre o assunto. Fale, mas não precisa ficar repetindo muitas vezes, porque Ele já conhece. Amém? Falou, entrega na mão de Deus, descansa. Não fica ali martelando aquele negócio. Deus, isso, eu orei, falei, Senhor, e nada. Sabe aquela goteira pingando, que tem hora que irrita? Né? Não irrite Deus. Deus sabe o que você precisa. Amém? Aí vamos findar aqui com o versículo-chave. Portanto, vocês orarão desta forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que significa isso? Adoração. Amém? Exaltação a Deus que está nos céus. A Deus que vislumbra a tudo e a todos. A Deus que conhece a tudo e a todos. A Deus que sabe o teu passado, que sabe o teu presente, que sabe o teu futuro. Amém? Ele conhece. Ele sabe todas as coisas. Então o que você tem que fazer? Você tem que lembrar quem é Deus. Deus é grande. Deus é poder, Deus é autoridade, Deus Ele é toda a força, Deus Ele é toda a honra, toda a glória, amém? Ele é onipotente, Ele é todo poder, Ele é onisciente, Ele é sabedor de tudo, Ele é onipresente, Ele está presente em todo o universo, em todo lugar. Exalte a Ele, Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele faz, Ele realiza, Ele opera. Exalte a Deus, celebre a Ele, glorifique a Ele, dê glórias a Ele, pelo que você é, pelo que você tem feito, né? De bom no reino de Deus, acrescentado no reino de Deus. Celebre a Deus, glorifique pela grande salvação que Ele enviou ao mundo, declare para o inferno ouvir, e para o mundo ouvir, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, o único Deus e Senhor e Salvador. Amém? É isso que você deve fazer. Então Jesus diz: primeiro, reconheça a soberania de Deus e declare: santificado seja o teu nome. Santifique o nome de Deus, glorifique o nome de Deus, exalte o nome de Deus. Amém? Olha o que diz aqui. A oração neste versículo é frequentemente chamada de oração do Senhor, porque Jesus a ensinou aos discípulos. Ela pode ser um padrão para as nossas. Primeiro, devemos louvar a Deus e pedir que seu reino seja ampliado aqui na terra. Depois, apresentar nossas necessidades diárias e solicitar ajuda nas nossas lutas diárias. Amém? Então nós devemos primeiro fazer o quê? Honrar a Deus e pedir a Ele que a sua vontade seja abrangente em toda a terra, que o seu querer seja sobre toda a terra. Amém? Outra coisa, a frase Pai nosso que estás nos céus indica que Deus não é apenas majestoso e santo, mas também pessoal e amoroso. A primeira sentença desta oração modelo é uma declaração de louvor e um compromisso de honrar
e respeitar o nome santo de Deus. Podemos honrar o nome de Deus tendo cuidado ao usá-lo de maneira respeitosa. Amém? Pois se usarmos o nome de Deus levianamente, não nos estaremos lembrando da sua santidade. Cuidado, meus irmãos, da maneira como usa o nome de Deus, né? Tem pessoa que tem qualquer coisinha, meu Deus do céu, meu Deus não sei o que, está fazendo um monte de coisa errada, está falando um monte de besteira, né? Muitas das vezes usando até palavras profanas, palavras de baixo calão, e põe Deus no meio do negócio. Onde é que Deus está no meio da situação, meus irmãos? Cuidado, use o nome de Deus de maneira respeitosa, amém? Porque Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus bondoso, soberano, Ele é o detentor de todo o poder, amém? Que Deus te abençoe, fique com essa palavra no teu coração, que a sua vida seja grandemente abençoada. Agora nós vamos reservar aqui, encerrar aqui com a live e vamos estar orando, amém? Depois você dá uma passadinha lá no canal, ouça de novo esta palavra, amém? Na próxima semana vamos dar continuidade a esse tema. Nós vamos falar mais alguns versículos a respeito da oração do Pai Nosso. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço, fica na paz do Senhor. Até sexta-feira, em nome de Jesus.